Olá, bom dia para minha audiência. Vamos falar hoje sobre alta performance. Como estudante desse tema já há algum tempo, tenho estudado bastante as habilidades, profissionais e pessoais de pessoas, indivíduos e profissionais de alta performance, assim como também tenho estudado os fundamentos que eles utilizam, os hábitos que eles utilizam para realmente obter a alta performance. E aí no capítulo de hoje, exatamente hoje, nesse vídeo de hoje, eu queria falar com vocês sobre a necessidade de performance que as pessoas de alta performance têm e explicar para vocês o porquê é que provavelmente você não consegue fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer e por que outras pessoas, mesmo não gostando do que elas têm para fazer, elas mesmo assim fazem. Então, no capítulo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre pessoas de alta performance e pessoas de baixa performance, no sentido de que entre elas existe um fator, um fundamento chamado necessidade, um hábito chamado necessidade, que as pessoas de alta performance desenvolvem e as pessoas de baixa performance muitas vezes nem sabem que ele existe e nem procura saber também onde conseguir, como desenvolver e como treinar, tá bom? Fica claro aqui para todo mundo que quando a gente fala de alta performance, a gente não está falando de uma habilidade específica de uma pessoa. Não existe uma pessoa com habilidade específica para ter alta performance ou para ter sucesso. É um conjunto de hábitos, é um conjunto de habilidades e todas elas são treináveis. Isso significa que todo mundo pode ter sucesso em determinada área? Sim. Todos nós podemos ter sucesso em determinadas áreas que escolhermos. Alguns vão ter sucesso um pouco mais tranquilamente e outros vão demorar um pouquinho mais para ter sucesso. Por quê? Justamente por causa das ferramentas e dos hábitos. Quando a gente pega o comparativo entre pessoas de alta performance e pessoas de baixa performance, pessoas de alta performance têm sucesso em todas as áreas da vida. Pessoas de baixa performance normalmente, se tiver algum tipo de sucesso ou se estiver indo bem, vai estar em uma ou outra área. O restante das áreas da vida desta pessoa aqui de baixa performance vão estar praticamente afundando. E quando um dos nossos pilares na vida, um deles começa a afundar, consequentemente todos os outros afundam também. Pensa assim que a nossa área da vida, ela é formada de vários pilares. Tá vendo aqui? São vários pilares que formam a nossa roda da vida, a nossa vida. Pensa que a sua roda, ela tem que ser assim para que ela possa rodar, certo? Assim ela gira. Olha como ela gira facilmente. Se eu venho aqui e eu tiro um pedaço aqui no formato de um triângulo, de uma pizza, essa roda vai chegar um momento que ela vai travar. Assim acontece na nossa vida também. Quando a gente prioriza muito só o trabalho, só a saúde, só o profissional, só o conjugal, só filhos ou só o espiritual, as outras áreas da vida vão ficando com dificuldades de rodar, elas vão ficando defasadas, justamente porque nós partimos de uma crença social, cultural, de que a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, que não conseguimos ser bons em todas as áreas da nossa vida. E isso eu tô aqui para te falar. Conheço muitas pessoas, convivo com muitas delas, fui treinada por grandes homens, grandes personalidades que estão na mídia, diretamente fui treinada por eles. Fiz também sessões individuais de coach com grandes renomes, que provavelmente a maioria do meu público nem sabe. Então eu tô aqui para dizer para vocês que existe sim alta performance em todas as áreas da vida. Não estou dizendo que é fácil, é trabalhoso, não é complicado, é simples, mas exige dedicação e exige trabalho. Por isso aqui a gente vai falar hoje sobre o hábito da necessidade, né? E como assim, Daiane? Esse hábito da necessidade, ele se divide em 4 fundamentos, tá? Necessidade mesmo, algo que a gente necessita, que são 2 forças internas e são 2 forças externas, tá? Que movem a nossa necessidade de conquistar a alta performance, de se manter em alta performance. As 2 forças internas são a identidade e a obsessão por um assunto, curiosidade. Vamos falar da identidade. Pessoas de alta performance, elas trazem o sucesso como resultado e a alta performance como identidade delas. O que isso significa? Isso significa
significa que essas pessoas não admitem fazer uma coisa mais ou menos. Para elas, tudo, exatamente tudo que elas fazem, exige delas o melhor que elas podem dar. E elas sabem disso e elas vivem isso em tudo. Então, se elas estão com os filhos, elas dão o melhor que elas podem dar. Elas amam apaixonadamente aqueles filhos, elas brincam, elas não têm reservas. Se elas se dedicam ao pilar espiritual da vida, elas se entregam, elas ajudam em tudo aquilo que elas podem ajudar realmente e até procuram outros meios de envolver. Acho que cortou aqui. Elas procuram outras pessoas que também as ajudem a ajudar. Ok? Se elas vão para o conjugal, elas amam desesperadamente. Elas não ficam com reservas, nem com vergonha, no sentido de amar o cônjuge realmente. Elas se entregam, elas sabem se posicionar, elas sabem exigir o amor, né, que a outra pessoa tem para dar para elas, mas elas também se colocam, elas não ficam esperando que a outra pessoa as ame para que elas possam se sentir amadas. Primeiro elas se sentem amadas, porque elas estabelecem a regra de como elas se sentirão amadas. E essas pessoas de alta performance, as regras da vida delas normalmente são única e exclusivamente dependente delas. Por quê? Porque elas sabem que quando elas colocam a regra para, por exemplo, se sentir amada partindo delas, eu me sinto amada ou eu me sinto amado quando eu faço um café da manhã para o meu cônjuge, quando eu dou bom dia, quando eu recebo com um olhar terno e carinhoso, com um beijo, quando eu passo uma parte da minha noite conversando com ele, quando eu faço uma surpresa de amor para ela. Quando essas pessoas determinam que depende delas o fato de elas se sentirem amadas, elas sabem que elas estão no comando da própria vida. Elas sabem para onde o barco delas vai, porque depende delas, não depende do outro. Agora, as pessoas de baixa performance, normalmente elas só vão se sentir amadas se a outra pessoa fizer alguma coisa. Então, ele não me ama. E por que você acha que ele não te ama? Porque ele não fala que ele me ama, porque ele não me abraça, porque ele não me beija, porque ele não pede para sair comigo. Tudo depende da outra pessoa. Então, elas colocam a felicidade da vida delas, o amor que elas querem receber na mão de outra pessoa. E na verdade, as pessoas de alta performance são muito mais inteligentes nesse quesito. Elas colocam tudo sob responsabilidade delas. Por quê? Porque estando sob a responsabilidade delas, elas são as únicas responsáveis por obter aquilo que elas desejam. Ok? Tá entendido? No profissional a mesma coisa. Tá? Quando a gente fala da área profissional, as pessoas de alta performance, elas dão o melhor que elas têm para dar. Tudo aquilo que elas sabem, elas dão sem reserva, elas não têm medo da concorrência, elas não têm medo de que o colega de trabalho ou de que outra pessoa que acabou de chegar na empresa vai passar a perna. Elas entregam, elas simplesmente entregam porque faz parte da identidade delas. Esconder a melhor forma de trabalhar, esconder uma informação não faz parte da identidade delas, porque elas acreditam que o mundo é abundante, elas acreditam que da onde veio o conhecimento que elas tiveram, tem muito mais para ser explorado. E não é porque ela está entregando aquele conhecimento que ela vai ficar para trás. Ela sabe que ela só fica para trás se ela realmente começar a segurar. Porque ela segura tanto as pessoas de baixa performance, segura tanta informação com aquele medo de perder a posição, de perder o emprego, de perder o cargo X ou Y, que elas acabam não se tornando abertas para receber novos conhecimentos. E aí o que acontece? Acontece que com o passar do tempo elas se fecham tanto que elas acabam ficando viciadas em apenas reter aquele conhecimento que elas já têm com medo de perder e deixam de absorver novos conhecimentos. E como o mundo está em constante evolução, nós como seres humanos também, o que acontece? Elas acabam ficando para trás e aí elas acabam sendo demitidas ou sendo substituídas por outras pessoas. Tá bom? A primeira força interna, então, o primeiro fundamento é a força interna, ok? Algo que parte da sua identidade, tá? É algo que vem de você, daquilo que você realmente é. Agora, se você me perguntar assim, olha, eu quero muito fazer parte da minha identidade o sucesso, eu quero que o sucesso seja parte da minha identidade. Então, o primeiro passo é que o resultado tem que ser a sua busca incessante. Ok? Você tem que querer o resultado, você tem que querer o lucro mais do que qualquer coisa na sua vida. Você tem que ser obcecado por isso.
E é nisso que a gente vai entrar daqui a pouco. Você tem que ser louco por isso, você tem que ser vidrado. Tudo que você fizer, você tem que saber qual o propósito daquilo. Você tem que ver o resultado daquilo. Se não é imediato o resultado, você sabe que aquilo está sendo preparado para um resultado maior daqui a um período médio ou longo prazo, ou de longo prazo. Mas você sabe que aquilo que você está fazendo naquele momento vai impactar algumas pessoas, o resultado financeiro da empresa, o resultado nas pessoas da própria empresa ou nos seus clientes, mas você tem a certeza disso, ok? E ser obcecado por lucro, ok? Quando você é obcecado pelo lucro, você vai procurar as melhores ferramentas, as melhores pessoas, os melhores funcionários do mercado, você vai procurar as melhores estratégias para fazer com que a sua empresa ou a empresa na qual você trabalha, ela atinja o máximo de lucro possível. Por quê? Porque você sabe que se a empresa, ou se a sua própria empresa, ou se a empresa para a qual você trabalha atingir o máximo de lucro possível, você também vai ser beneficiado por isso. Então, o primeiro passo, se você quer ter uma identidade de sucesso, é correr desesperadamente atrás do lucro e correr atrás da alta performance mesmo, que é justamente você querer dar o seu melhor, você querer ser o melhor naquilo que você faz, você entregar extraordinariamente, você entregar mais do que te pedem, ok? Depois, a gente vai entrar na obsessão, como parte da identidade, também como parte da força interna. Ser obcecado por um assunto e por um processo. A gente tem muitos generalistas no mercado. E o que são generalistas? Pessoas que sabem fazer de tudo um pouco. Isso é ruim? Depende de onde você quer chegar. Se você quer ser uma pessoa reconhecida pelo que você faz, se você quer realmente ganhar muito bem, né, ganhar acima da média, se você quer ter uma vida acima da média, você precisa se especializar em alguma coisa. E quando eu digo ser especialista em alguma coisa, não é você ter o diploma de técnico ou especialista em algo, mas é você realmente trabalhar naquilo, é você realmente ser curioso a ponto de você ler todos aqueles livros que têm a opinião, né, contrária ao assunto que você está tentando ser especialista e todos os livros que têm a opinião a favor do assunto que você está tentando ser especialista. Então, na verdade, você não vai ficar bitolado nem focado somente em um tipo de bibliografia ou somente num tipo de ideia. Então, por exemplo, você quer falar sobre o tema medo, certo? Algumas pessoas e alguns autores vão falar que o medo é muito ruim, o medo ou a ansiedade. Alguns pesquisadores, autores, psicólogos, médicos vão falar que isso é muito ruim. É um ponto de vista, não está certo nem errado, é um ponto de vista. Outros vão dizer, porém, que o medo é bom. E aí, qual é a sua função? Você tem que pegar aqueles que dizem que o medo é bom e aqueles que dizem que o medo não é tão bom e você mesmo tem que estudar tudo isso e você tirar a sua própria conclusão e, se possível, você testar isso na sua vida para que você traga o quê? Para que você traga experiências a respeito do que você tem estudado e aí você construa a sua autoridade em cima do assunto. Ok? Então você precisa estudar tanto assuntos que são a favor daquilo que você pensa, quanto opiniões contrárias daquilo que você pensa. Quando você tem as opiniões a favor e as opiniões contrárias daquele assunto que você quer se tornar especialista, né? Dos prós e contras, né? Feedbacks positivos e negativos, daquilo que você realmente está tentando se tornar especialista, você consegue abranger um universo muito maior de opiniões. Você consegue abranger, então, todas as pessoas que se interessam por aquele assunto, porque você não deixa ninguém de fora. Aí você pode me perguntar, mas aí eu não vou estar levantando uma bandeira específica, eu não vou estar defendendo uma causa. Sim, você vai estar defendendo a sua causa, você vai estar sendo autêntico, você não vai estar sendo guiado pela ideia de outra pessoa, mas você vai ter a experiência própria de ter vivido aquilo e você vai poder chegar para sua audiência, na sua empresa ou na empresa de alguém que você trabalha e você vai conseguir colocar a sua melhor versão daquilo para que se torne o melhor resultado da empresa, porque você já conhece os prós e os contras, entende? Então você consegue muito mais abordar melhor quando você vivencia aquilo. Gente, a alta performance e o sucesso, elas são estilos de vida, não são personalidades, são estilos de vida. Você tem que optar por ter sucesso, você tem que optar por ter alta performance. E optar não é só no seu consciente, é só você dizer para você mesmo, eu quero ter sucesso, eu quero ser uma pessoa de alta performance. Você precisa fazer, você precisa se colocar em ação.
Como que eu me coloco em ação? Como é que eu trago essa identidade para mim? Eu vivo isso. E como é que eu vivo isso? Eu simplesmente ajo de acordo com os hábitos e com os comportamentos de uma pessoa de sucesso e de alta performance. O que eles fazem quando eles acordam de manhã? Qual é a rotina? E eu tento adequar a rotina deles à minha rotina para que a gente possa fazer ali um mix, eu e você possamos fazer um mix na nossa própria vida e entregar o nosso melhor resultado. Às vezes o que move um atleta, um profissional, uma pessoa de alta performance nem sempre vai ser o que vai te mover, mas existe um conjunto de hábitos que você precisa ter. E saiba, se você não tiver, você não vai ter alta performance. E aqui eu tô te entregando um deles. Um deles eu tô te entregando aqui. Então, a gente já falou da necessidade de performance falando das forças internas. A gente falou aqui de identidade, né? Se tornar um padrão pessoal, se tornar um estilo de vida, você viver buscando a alta performance, né? Ser um estilo, em tudo que você fizer, colocar a sua melhor versão. Em tudo aquilo que você se comprometer a fazer, você dar o seu melhor. Isso é identidade, isso é seu. Isso é seu, ninguém tira, ok? Ah, mas é só uma ligação, é só um relatório. Pois faça o seu melhor. Ah, mas eu vou perder muito tempo. Não, porque isso faz parte da sua identidade. Tempo você vai perder se você não entregar isso da sua melhor forma. Por quê? Porque isso não vai fazer parte da sua identidade, você não vai ficar satisfeito com isso e automaticamente você vai ser, por você mesmo, obrigada a voltar e refazer aquilo. Então, já que é para fazer, faça o seu melhor. Depois, obsessão por um assunto, ser curioso, ser especialista no assunto, buscar prós e contras daquele assunto e você realmente aplicar aquilo na sua vida, se for possível aplicar, ou na vida do seu cliente ou da empresa, para você extrair o que há de melhor daquilo e com mais originalidade possível. Você não vai ser guiado, novamente eu digo, por um curso que você fez ou por um livro que você leu, mas você vai ser um mix. Você vai ser completo de todas as formas, com opiniões, com prós, contras, feedbacks, com leitura de livros, com cursos que você fez, trazendo a sua própria essência, sua própria experiência daquilo, ok? E a gente vai para as necessidades externas, que são duas. Eu falei que eram 4, lembra? As 2 necessidades externas. A primeira é o dever social, ok? A obrigação. Vocês devem conhecer, a gente sempre conhece, a gente sempre tem esse lado, que a gente sempre faz o melhor para uma outra pessoa em detrimento da gente mesmo, de conseguir até algo para nós mesmos. Então, quando a gente tem um propósito e esse propósito é ajudar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, a gente costuma entregar tudo, a gente costuma entregar o nosso melhor, a nossa melhor versão, todo o nosso conhecimento, todo o nosso amor, porque a gente sabe que outra pessoa está dependendo disso. Então, se hoje você não tem alguém que dependa de você financeiramente ou na entrega de algum trabalho, de algum resultado na sua empresa, procure alguém, seja uma instituição de caridade que você tenha que ajudar, se comprometa com alguém da sua família. Se você tiver família, são os seus próprios filhos, a sua esposa ou o seu marido, para quem você quer entregar aquilo melhor na empresa, entregar para o seu chefe, para ter um resultado melhor da empresa também. Então, quando a gente tem um dever social, quando a gente tem um dever para com outra pessoa, uma obrigação, por exemplo, tem muitos e muitos trabalhadores que precisam trabalhar e entregar o melhor deles, porque eles sabem que eles precisam manter-se no emprego, porque aquilo gera fonte de renda com a qual eles alimentam e sustentam a família. Isso é o que? É um dever para com outra pessoa. O dinheiro não é para eles, o dinheiro é para a família. E quando a gente tem isso, a gente tem a motivação necessária para ir. Por quê? Porque a gente tem um dever para com quem ficou, né? Ou para com outra pessoa, ou uma instituição que você ajuda, ou uma criança que você adotou, que você apadrinhou, ou na sua igreja, ou você é comprometido com o resultado da sua empresa, e a sua empresa espera que você entregue isso para que ela possa ter lucro, para que ela possa ter resultado, ou seu time, né? Seus funcionários, colaboradores, de repente também esperam que você performe bem, para que eles se sintam motivados e para que eles performem bem também, né, tenham alta performance. Então, quando alguém depende daquilo que você faz, tenha certeza que você vai fazer o seu melhor. As pessoas de alta performance, normalmente, elas têm um motivo pelo qual elas lutam, e esse motivo normalmente é externo, é alguém que depende deles, né, é uma ação social que depende deles, e eles sabem que eles precisam performar
para atender essa outra pessoa também, tá? É uma necessidade e vem de uma força externa. Urgência, tá? Aqui a gente vai falar de prazos reais. Quando a gente fala de urgência, o que diferencia uma pessoa de alta performance de uma pessoa de baixa performance? Quando a gente fala de urgência, as pessoas de baixa performance, o que elas entendem? Elas entendem que aquilo que elas estão fazendo demorou, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto prazo e vai estourar a bomba, eu vou ser demitida, eu tenho que fazer. Aí ela vai lá, corre, faz aquele auê, fica preocupada, não dorme de noite, vai lá e faz. As pessoas de alta performance, elas não performam desse jeito, elas não vivem dessa forma. Elas não vivem procrastinando aquilo que elas têm para fazer, sabe por quê? Porque os prazos delas são reais, não são fictícios. E o que significa isso? Significa que quando elas estabelecem um prazo para conquistar determinada meta, para atingir um resultado, para entregar qualquer coisa que seja um relatório, para encontrar alguém, elas não ficam dando desculpas, porque elas sabem que se elas não fizerem isso naquela data, elas vão ter uma consequência que não vai ser nem um pouco agradável. E essa consequência vai trazer uma perda. O que isso significa? Quando você fala para o seu cérebro que você precisa entregar um relatório, você precisa ligar para uma pessoa, mas se você deixar de fazer aquilo, aquilo não vai comprometer a sua vida em nada, você não vai perder nada. Por exemplo, eu preciso fazer uma ligação hoje para um cliente, mas você sabe que se você não ligar hoje, se você ligar daqui a uma semana, você não perde nada com isso. Quando você joga essa informação para o seu cérebro, quando você coloca essa data fictícia de que você tem que cumprir hoje essa ligação e você sabe que você não vai cumprir porque não é algo tão importante, você não perde nada, o que acontece automaticamente? O seu cérebro, ele empurra essa atividade para a data limite dela, que é o prazo real. Ok? As pessoas de baixa performance trabalham assim. Então elas criam listas e listas de tarefas com coisas delegáveis e desnecessárias de fazer e deixam aquilo que é importante para estourar no prazo limite de entrega daquilo. Então, o que as pessoas de alta performance fazem? Elas já colocam um prazo que é real. Qual é o prazo que é real para eu ligar para tal pessoa, para eu atingir tal meta, para eu atingir tal peso? Qual é o prazo real para eu conquistar um cliente tal? Ah, meu prazo real é tal. Então elas focam toda a energia delas naquilo. Elas não ficam preocupadas com 1 milhão de coisas de uma lista de tarefas que são desnecessárias e delegáveis na maioria das vezes de fazer. Elas fazem somente aquilo que é importante. Não importa se aquilo é uma atividade no dia, se são 2 atividades ou se são 5. Elas focam somente no que é importante e no que elas realmente precisam entregar. Porque elas sabem que se elas não entregarem aquilo, elas vão perder uma oportunidade de um patrocínio, elas vão perder o contrato com o cliente, elas podem perder o próprio emprego porque elas se comprometeram a entregar aquilo e outras pessoas dependem daquilo. Entendeu? A diferença entre pessoas de alta performance e baixa performance é que as de baixa performance, elas se enganam o tempo todo. Elas acham que colocando no papel uma lista de tarefas de um monte de coisa que não é útil naquele momento e que não vai fazer com que elas atinjam alta performance e os resultados que as outras pessoas esperam delas, na empresa, no próprio trabalho, no financeiro, no conjugal, elas acham que colocando aquela lista elas estão sendo produtivas, mas elas, na verdade, elas só estão se auto-sabotando, deixando aquilo que é realmente necessário de fazer para depois. Elas estão procrastinando e muitas vezes elas procrastinam, sabe como? Fantasiando que elas são perfeccionistas, porque o perfeccionismo ele também é uma fantasia. Por quê? Porque quando a pessoa se julga perfeccionista, ela tem uma desculpa para não ter atingido o prazo daquilo que ela deseja. Por quê? Porque não estava bom o suficiente, então eu não atingi o prazo. Mas isso é só uma vestimenta, é só uma veste que ela coloca na procrastinação para deixar embelezado a procrastinação e para dizer de forma bonita e elegante que ela não entregou porque ela é perfeccionista. Mas no fundo, sabe qual é a verdade? Ela não entregou porque ela realmente não viu necessidade de entregar aquilo naquele momento. Ela não achou que aquilo era prioridade. Na verdade, talvez ela nem saiba o que é prioridade na vida dela. E ela deixou aquilo passar, até que aquilo que era importante se tornou urgente. E aí ela começou a fazer um estardalhaço na vida de todas as pessoas ao redor e na própria vida dela para tentar
colocar aquilo no prazo. E aí, quer saber a verdade? Ou ela não entrega aquilo, ou ela acaba entregando aquilo e nunca é perfeito. Por quê? A perfeição, ela não existe. Por que ela não existe? Porque a perfeição não depende de mim e não depende de você. A perfeição depende do observador. Então, a gente não tem como controlar a percepção das outras pessoas. Para algumas pessoas, o que eu faço é muito bom, para outras não é tão bom assim. Então, se eu ficar na desculpa de que eu não vou fazer, porque algumas pessoas podem não achar tão bom, eu nunca vou fazer, porque sempre vão ter pessoas que não vão achar bom, tá bom? E aqui a gente encerra então o hábito da necessidade, que é um dos 6 hábitos da alta performance, que a gente falou das 2 forças internas, a identidade e a obsessão por um assunto, ser especialista, e a gente falou das 2 forças externas que compõem a necessidade também de alta performance, que é o dever social, ter alguém, né, que dependa dos nossos resultados naquilo que a gente faz, e a urgência, que é estabelecer os prazos reais para a entrega daquilo que a gente realmente se comprometeu a fazer e entregar. Tá bom? Um beijo, eu espero que tenha servido para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula sobre alta performance.